E eu quero ler com você hoje no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Jesus, conforme escreve Marcos, no capítulo de número 10, a passagem intitulada O Cego de Jericó. Diz assim, 10:46 de Marcos. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Repete comigo, mendigando. Mais uma vez. Vai ficar gravado para você. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, repete comigo, ou após mim, por favor. Jesus parando. Jesus parando. Mais uma vez, Jesus parando. Jesus parando. Disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, ela nos burila, ela nos confronta, ela, ó Deus querido, altera a nossa história, a nossa rota. E nesta noite, Senhor, eu quero, junto com essa igreja, com a Igreja Restauração e Vida, com esse povo tão amado seu, que nós possamos, ó Deus, de alguma forma, como já foi dito aqui, saímos daqui melhores que quando nós chegamos, contando novas histórias para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Então, o título da série é Novas Histórias. E a gente vai falar um pouco sobre isso, como eu já disse, e nós vamos usar alguns subtítulos. E quando eu estava meditando nisso tudo, nesse texto, Deus falou para mim assim: abra seus olhos para novas histórias. Abra seus olhos para novas histórias. Sem querer ser chato ou incômodo, eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Diz para ele: abra teus olhos. Haverá novas histórias. Abra seus olhos para novas histórias. Porque às vezes as histórias estão na nossa frente e a gente não enxerga. Porque às vezes as oportunidades estão à nossa frente, mas a gente não enxerga. Bartimeu era cego. Deus disse para ele: abra os teus olhos para uma nova história. E eu queria começar perguntando para você: quanto tempo faz que você não conta uma nova história ao seu respeito? Quanto tempo faz que você não conta algo novo sobre a sua vida? Algo bom que te aconteceu? Algo extraordinário, algo novo?
algo que você sonhava, algo que você desejou, pediu. Quanto tempo você vem contando a mesma história todos os dias? Eu acredito que Bartimeu era mais ou menos isso. Eu acredito que Bartimeu, quando ele chegava em casa, alguém perguntava para ele: e aí Bartimeu, como foi? Ele falou: como todos os outros dias. Fiquei sentado, esperando que alguém me desse uma esmola. Passou lá alguém, me deu. E todo dia era a mesma história. E todo dia era a mesma conversa. Talvez eu esteja hoje aqui falando com pessoas assim. Que talvez você esteja cansado da sua rotina. Cansado de contar a mesma história. Nós estamos chegando no final de 2024. Hoje é dia 1º de dezembro de 2024. Quem sabe você contou o ano inteiro a mesma história sobre você. Quando alguém perguntava, você: estou empurrando com a barriga. Está tudo muito difícil. Dessa forma não vai. Desse jeito. E você contando sempre a mesma história. E o pior, tem gente que se habitua a contar a história dos outros. Isso é pior. Tem gente que habitua a contar: você viu aquele negócio lá no TikTok? Você viu aquele Reels? Não, eu vi o testemunho de fulano de tal. Mas você nunca conta o seu testemunho. Você nunca conta a sua história, você fica contando a história dos outros. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, a partir de hoje, você terá histórias para contar ao seu respeito. Você vai ter coisas novas para contar. Você vai ter momentos novos que você vai poder compartilhar. Sabe aquela situação? Eu não sei se isso acontece com você, mas eu sou muito assim. Eu gosto de ir para os lugares, eu gosto de viver um novo tempo, eu gosto de coisas novas, mas se eu estiver sozinho, se eu não estiver com a minha família, sabe o que eu fico pensando? No caminho eu já fico pensando: quando eu chegar lá eu vou contar para Isabel. Quando eu chegar lá eu vou contar para o Gustavo. Quando eu chegar lá eu vou contar para fulano, Beltrano. Sabe por quê? Porque a gente fica na expectativa de contar a nova história. Contar que algo foi bom, contar que aconteceu alguma coisa. E nesta noite eu quero que você comece a pensar nisso. Que isso comece a te incomodar. Não, é verdade. Eu quero que isso comece a te incomodar. Senhor, quando eu vou começar a contar novas histórias? Quando eu vou começar a contar coisas novas sobre a minha vida, e em qualquer área da sua vida, seja espiritual, seja conjugal, seja suas emoções, você vai contar histórias novas. Bartimeu, esse personagem que a gente ouviu, que a gente leu aqui, ele era uma pessoa inconformável. Bartimeu estava inconformado com aquilo. Bartimeu, ele estava cego. Mas na verdade, ele não era cego. Ele enxergava muito mais do que muitas pessoas. Ele era um cego que via muito bem. Porque ele abriu os olhos dele quando ele soube que havia uma oportunidade de ele mudar a sua história. Deixa eu dizer para você, a maior visão que você tem é quando você tem uma visão de oportunidades para mudar a sua história. Hoje o Senhor vai abrir olhos aqui. Hoje Deus vai dar a oportunidade de pessoas viverem uma nova história.
enxergarem uma nova história. Bartimeu, ele estava cansado de contar a mesma história, ele estava cansado de ser todo dia a mesma coisa, o mesmo do mesmo todo dia. Mas aí chegou um tempo que ele se deparou com uma oportunidade. Ele se deparou com uma oportunidade. Repete comigo assim: eu preciso aproveitar as oportunidades. Querido, deixa eu dizer para você, tem oportunidade que só passa uma vez. Ela não passa duas vezes. A gente diz, não, depois eu vejo isso. Não. Aproveita a oportunidade. Bartimeu entendeu, eu tenho uma oportunidade. E talvez fosse a única oportunidade. Talvez ele não iria ter outra chance, como ele estava tendo aquela primeira chance. Então ele se aperfeiçoou naquilo. Ele tinha a oportunidade de ver Deus escrevendo para ele uma nova história. Eu profetizo na sua vida hoje. Hoje você está tendo a oportunidade de ver o dedo de Deus escrever uma nova história ao teu respeito. E não é para 2025 não. Não é só para a partir do dia 1º de janeiro não. Eu profetizo na sua vida, aleluia, que é a partir de hoje, aleluia, e eu ainda vou ser mais ousado, é a partir de agora, a oportunidade está na sua frente, de Deus escrever uma nova história ao teu respeito, novas histórias, novos testemunhos, novos momentos, novas oportunidades. Deus vai abrir portas extraordinárias para a sua vida. Mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades. E a primeira coisa que eu vejo nesse movimento de Bartimeu, desse cego, é que quando ele viu que havia uma oportunidade, sabe o que ele fez? Ele se posicionou. Repete comigo, posicionou. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar. É preciso nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, ele tinha um plano dentro dele. E ele viu a oportunidade. Quando ele viu a oportunidade, o que ele fez? Ele se posicionou, ele mostrou a todos o que ele queria de verdade. Ele mostrou interesse. Porque deixa eu dizer para você, quem se interessa, se posiciona. Quem se interessa, guarda isso para você. Isso serve para os seus relacionamentos, de amizade, de tudo. Se alguém se interessa por algo, ele se posiciona. Quando você precisa ficar correndo atrás da pessoa, e a pessoa fica, não sei. Não, eu vou ver. Eu estou pensando. Eu não sei se quero. Você já viu quando você não quer comprar algo? E você entra na loja, você não quer comprar. Você já sabe que você não vai comprar, você não está afim. Mas você entra na loja. Aí a pessoa fala assim, posso te ajudar? Você não. Ou senão você fala assim, é mais normal a gente dizer assim, estou dando uma olhada. O vendedor, não sei se você já trabalhou de vendedor, ou se trabalha. O vendedor, quando você diz assim, estou dando uma olhada, ele já sabe. Ele não quer. Ele só está olhando. Ele não se posiciona. Quando você quer algo de verdade, você entra e a pessoa diz assim, posso te ajudar? Você diz sim. Eu quero isso, isso e isso. Você dá a cor, você dá o tamanho, você dá o jeito que você quer, você dá o preço, você dá o valor, fala, não pode ser mais do que isso,
porque senão não quero. Vai assim, você se posiciona, porque quando você quer de verdade, você se posiciona. Guarda isso no seu coração. Deus precisa ver posicionamento da nossa parte, porque muitas vezes nós estamos dizendo o que quer, nós estamos dizendo o que queremos, nós estamos falando, Senhor, eu quero, mas deixa eu dizer para você, nós lemos aqui que Bartimeu, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém foi para ele e disse assim, Bartimeu, para com isso, o homem não vai te atender, você não está vendo o barulho, mas sabe o que estava no coração de Bartimeu naquele instante? É um segredo que eu vou te contar agora, uma chave, porque não é sobre quem está gritando mais alto, é sobre quem está com mais sede, é sobre quem está com mais vontade, porque quem está gritando pode gritar só uma vez, quem precisa, ou melhor, quem deseja, às vezes grita uma vez, mas quem precisa não para de gritar, quem precisa de verdade não sai da fila, quem precisa de verdade não para de entregar o currículo, quem precisa de verdade não para de orar, quem precisa de verdade não desiste do jejum, não desiste de ir na igreja, quem precisa de verdade, aleluia, grita alto, mas grita com convicção. Você acredita nisso? Essa que era a pegada de Bartimeu. Ele gritava, mas ele não foi ouvido por causa da altura, ou por causa do som do seu grito. Ele foi ouvido pela necessidade que vinha do coração dele. Você já viu alguém que disse assim para você, ou você viu assim, falou assim, nossa, mas aquela pessoa me pediu, e eu via tanta emoção, tanta verdade, nas palavras daquela pessoa. Eu vi tanta emoção nas lágrimas que corriam. Sabe o que é isso? É que a pessoa não está pedindo com os lábios, ela está pedindo com o coração. Deixa eu dizer para você, você quer nova história? Se posicione diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero, aleluia, eu vou gritar, não importa quantas vezes eu vou cair, não importa quantas vezes vão tentar me derrubar, não importa quantas vezes vão falar para mim, para, ele não está te ouvindo, Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou voltar atrás, eu vou continuar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu preciso. Você quer nova história? Chora nos pés do Senhor. Quer nova história? Clama ao Senhor. Quer nova história? Faz o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu, aleluia. Não se importa com aqueles que vão tentar te calar, continua gritando, Jesus, só o Senhor sabe o quanto eu preciso. Deixa eu dizer algo para você aqui, amado. Não se importe com o que os outros estão falando ao seu respeito, sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Só você e Deus conhecem o seu coração. As pessoas não conhecem. Sabe, havia momentos em que você precisava de um abraço, sabe o que fizeram? Julgaram você. Havia um momento que você precisava de um colo, sabe o que fizeram? Rejeitaram você. Havia momento que você só precisava ser ouvido, e eles se afastaram. E eles não sabem quem você é. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui, e eu quero que você guarde isso no selo do seu coração. Só quem te viu inteiro conhece você quando você está só o caco. Você não entendeu? Porque se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. E eu vou repetir para você. Só quem te viu inteiro conhece quando você está o caco.
Sabe por quê? Porque Ele te viu inteiro, Ele te viu completo, Deus te viu perfeito, aleluia, Deus te viu feliz, Deus te viu alegre, Deus te viu prosperando, Deus te viu como vencedor. Então quando Ele vê você como um caco, quando Ele vê você em pedaços, quando Ele vê você amassado, quando Ele vê você quebrado, Ele diz: não, ainda é o meu filho, ainda é minha filha, aleluia. Não importa se está quebrado, não importa se está amassado, não importa, aleluia, se foi desprezado, Ele ainda é meu filho. Sabe por quê? Porque para o pai e para a mãe, não importa o estado do filho, ele continua sendo filho. Eu vejo às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu não sei como que eu trabalhei durante bastante tempo na Ciretran, que é o departamento de trânsito, que era do lado do primeiro DP de São Bernardo do Campo, e lá naquela época tinha um presídio, e no dia das visitas, 99% das visitas eram mães, 99% eram mães, que chegavam de madrugada, que passavam a madrugada inteira, e levavam sacolas com comida, com roupas, passava a humilhação de serem vistoriadas. E a gente às vezes olhava de lá. Quantas vezes eu vi pessoas fazendo comentário: eu não sei, esse pessoal é louco, vem visitar, para quê? Deixa aí, larga para lá. Mas sabe o que é? É mãe. É pai. Deixa eu falar algo para você: pai nunca desiste. Deus nunca vai desistir de você. Deus tem novas histórias para você. Não importa o caco que você está, aleluia. Sabe aquele dia que a gente já dizia assim: eu estou só o caco, hoje eu estou só o resto, hoje eu estou só pela misericórdia do Senhor. Deus te conhece quando você está pleno, e Deus te conhece quando você está um caco, e nas duas situações Ele está com você dizendo: filho, vamos embora, vamos continuar, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar, se estamos interessados, nós precisamos nos posicionarmos, gritarmos, mas gritarmos com o coração, não para fazer barulho, mas para mover o coração de Deus. E eu acredito piamente, irmãos, todos esses anos, esses dias eu estava caminhando e veio isso ao meu coração. Eu comecei a orar, e eu comecei a falar com Deus, e eu disse: Deus, quantos anos a gente se conversa? Quantos anos faz que a gente se fala? Quantas histórias eu já contei para o Senhor? Quantas histórias o Senhor já me contou? Quanto tempo faz? E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, continue contando as suas histórias para Deus. Não que Ele precise para ajudar a você a escrever a sua história, mas conte as suas histórias para Deus. Segundo lugar, você precisa se mover, já como se você estivesse vivendo a nova história. Isso é muito importante, querido. Guarda isso no seu coração. Escreve isso. Eu preciso me mover segundo a história que eu quero viver. Não dá para a gente querer viver uma coisa e se posicionar de um jeito completamente diferente. Como que eu posso dizer que eu acredito em milagres, ou melhor, que eu quero viver milagres, se eu não acredito em milagres? Se eu digo que eu não acredito, ou se eu acho que Deus não pode fazer,
Meu irmão, se você acredita, ou melhor, se você quer viver milagre, deixa eu dizer para você, creia que Deus é Deus de milagres. Se você acredita que Deus pode mesmo, ou se você quer que Deus abra o mar, creia que Deus pode abrir o mar. Se você quer andar sobre as águas, aleluia, saia andando sobre as águas. Eu gosto dessa passagem de Pedro, porque Pedro acreditou, mas ele queria algo também. Ele queria ter a experiência de andar sobre as águas como andou Jesus. E ele disse: Jesus, se é o Senhor mesmo, eu quero ir contigo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus falou: se você quer, Pedro, então vem comigo. E a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas, mas veio uma grande tempestade e o desejo dele foi menor. Ou melhor, o desejo foi maior do que a crença. Ele desejou, mas ele não acreditou o suficiente. Hoje, eu vou profetizar sobre a sua vida aqui. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Os seus desejos e a sua fé vão te levar a momentos e a tempos extraordinários. Você vai acreditar e vai viver. Você vai desejar e vai viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Precisa se mover. Não pode ficar parado. Não pode ficar, ó dia, ó azar. Você imagina Bartimeu, se ele não se move já no desejo dele. Porque Bartimeu ficou sabendo que Jesus ia passar. Quando ele viu, ou melhor, quando ele ouviu, e viu pelos olhos espirituais que Jesus estava passando, ele começou a se mover na história que ele queria para a vida dele. Ele não ficou ali sentadinho, parado, chorando, esperando que Jesus tivesse dó dele. Ele não ficou ali. Tem gente que fica sentado na beira do caminho esperando: o Senhor vai ter misericórdia de mim, o Senhor vai ter dozinha de mim, e eu vou ser mais ousado nesta noite. Tem gente que fica esperando que o outro tenha dó de você. Deixa eu dizer para você, ninguém vai ter dó de você, porque cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Lá, se Bartimeu ficasse esperando que alguns dos discípulos, ou que algum daqueles que estavam juntos ali, fosse até ele, e pegasse ele nas mãos, e dissesse: Bartimeu, eu vou te levar até Jesus, ele estava esperando até agora. Não é, César? Estava esperando até agora. Se ele estivesse aguardando que Jesus fosse até ele, porque todo mundo começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do Bartimeu. Foi isso que está escrito? Jesus, tem misericórdia do Bartimeu. Não tinha ninguém pedindo misericórdia. Ao contrário, fica quieto, cala a boca, você está atrapalhando. Você está atrapalhando a gente. Deixa eu dizer para você, meu irmão, não fica à espera de que o outro vai fazer. Deus pode tocar no coração de alguém? Pode. Mas sabe o que Deus está esperando? Que você se mova para receber o seu milagre. Que você se movimente para receber uma nova história para a sua vida. Aí a Bíblia fala que Bartimeu grita, se movimenta, faz aquele escândalo, chama atenção. Quando ele chama atenção, Jesus olha para alguém, e eu acho tão gostoso essa parte. Parece assim meio vingativa, mas eu acho legal. Desculpa. Eu acho legal porque eu acredito que Jesus olhou bem para aqueles que estavam mandando Bartimeu se calar. Sabe aquele que estava gritando: Bartimeu, cala a boca!
Bartimeu, você está atrapalhando nós. Aí Jesus olha para ele e diz, ei, você aí. Eu, Jesus. Aquela pessoa, agora é o meu milagre. Pega o Bartimeu, traz ele aqui. Como assim, Senhor? Eu estava mandando ele se calar, porque o Senhor vai dar uma bronca nele, né? Porque ele está atrapalhando, né? É isso que o Senhor vai fazer, né? O Senhor vai dar uma bronca nele. Não. Jesus disse assim, traz ele aqui. Manda ele vir aqui. Aí sabe o que Bartimeu faz? A chave desse versículo. A chave dessa mensagem. Sabe o que ele faz? Ele vai ao encontro de quem pode realizar uma nova história na vida dele. Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ao encontro de quem pode fazer algo. Para que esse negócio de correr atrás de quem não pode fazer. Se movimenta atrás de quem pode fazer. E sabe o que eu acho lindo aqui? E eu quero deixar essa chave poderosa para você. É que Bartimeu, a Bíblia diz que ele largou a capa. Repete após mim, largou a capa. Hoje, Deus está nos chamando para largar a capa. Sabe o que era a capa naquela época? Era uma capa que ele tinha de mendigo. Era um manto que ele tinha de mendigo. Quem olhava dizia, pedidor de esmola. Mendigo. É mendigo. Pedidor de esmola. Pedidor de esmola. Mas ele ia para onde? Para uma nova história. Ah, querido, não leve essa capa velha para a história nova que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque quando você chegar na nova história, você é uma nova pessoa, aleluia. Sabe por quê que muitas pessoas não conseguem se converter, não conseguem de verdade mudar de vida, não conseguem nunca mais, não conseguem de verdade mudar de história, porque eles vão para frente, mas querem levar tudo que é velho, vão para frente, dá um passo e diz assim, não, eu vou levar isso aqui também, eu vou levar essa minha história, eu não consigo me separar disso, eu não consigo me desvincular disso, eu não consigo esquecer isso. Ei, deixa eu dizer para você, larga essa capa, aleluia, a nova história que Deus tem para você, não cabe essa capa, não cabe, e a gente quer levar, mas quando Deus quer fazer algo novo, Ele faz novo por completo, e Bartimeu foi muito inteligente, foi muito sábio, a Bíblia diz, então ele soltou a capa, lançando de si a sua capa. Que capa você tem levado? Quero te dar alguns segundos para você meditar nisso. Você quer uma nova história? Você já até pisou no terreno da nova história, mas talvez atrapalhou porque você levou a capa. E a capa pode ser muitas coisas na sua vida hoje. E eu não vou dizer o que é, porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Você está levando uma capa velha para uma história nova. Bartimeu, ele disse, para mim chega. Eu não quero mais nada com essa capa. Deus estava dando a ele a oportunidade de viver uma nova história, e Deus ia dar uma nova cobertura para ele. Eu vou profetizar para a sua vida hoje, em nome de Jesus, novas histórias, novas coberturas. Deus vai te colocar, aleluia, debaixo de coisas extraordinárias, aleluia. Talvez há um tempo atrás você estava debaixo de situações difíceis, mas Deus vai te dar uma nova cobertura. Talvez há um tempo atrás você estava debaixo de coisas impossíveis, mas Deus vai te dar uma nova cobertura, vai colocar uma nova capa. Mas isso você precisa ir em direção de quem pode te dar uma nova capa. Guarda isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Vá em direção a quem pode te dar uma nova capa.
capas novas para histórias novas. Novos posicionamentos, nova forma de falar, nova forma de ser. Você vai acordar amanhã, pela manhã, e você vai dizer: eu começo a viver uma nova história. O inimigo vai falar para você: não, é tudo a mesma coisa, não mudou nada, a casa é a mesma, as pessoas são as mesmas, mas eu vou dizer para você, não é sobre as pessoas, nem sobre os lugares, é sobre você. Quando você muda aqui dentro, tudo ao seu redor muda. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, aleluia, pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que Deus está falando? Muda o pensamento e você vai mudar tudo ao seu redor. Amanhã, quando você levantar, você não vai dizer: eu estou desempregado, você vai dizer assim: eu estou aguardando a primeira oportunidade. Não estou desempregado, eu estou só aguardando a empresa me chamar. Sabe? Deus vai mudar a história. Conta está no vermelho? Tem problema. Você olha lá e fala assim: eu estou ajudando o banco a pagar os juros. Porque daqui uns dias, ele que vai ter que me pagar os juros. Porque eu vou ter para aplicar. Eu vou transbordar. Por enquanto eu estou ajudando ele. Mas, a gente ajudou bastante tempo o Santander. Deixa. Vai chegar uma hora que você vai ter que me ajudar. Nós vamos participar da Santa Ceia. Mas eu tenho algo para falar para você. Histórias, elas são escritas em capítulos. Você pega um livro, 99,9% dos livros são capítulos. E talvez hoje você esteja vivendo o pior capítulo da sua vida. Tem horas, pastor Fábio, que a gente vive capítulos terríveis, momentos terríveis, de choro, de tristeza, de decepção, de amargura. São capítulos de perdas, de derrotas. E a gente vive esses capítulos. E talvez hoje eu esteja falando com pessoas que estão vivendo os piores capítulos, ou o pior capítulo. Mas eu tenho uma palavra da parte do Eterno para a tua vida. O capítulo final já está escrito. Aleluia. Aleluia. Você sabe qual é a diferença de Deus para nós? É que eu não sei quem aqui gosta disso. Tem gente que começa a ler um livro e ele lê 2, 3, 4, 5 capítulos, daqui a pouco ele fala: não vejo a hora de ver esse negócio para ver como termina. Eu vou assistir logo, eu vou ler logo o último capítulo. Vou saber se morre, se casa, se vai. É igual a série da Netflix, né? Tem gente que assiste 3, 1, 2 temporadas e fala assim: eu já vou logo para a última, já vou saber como é que isso aqui. Mas o nosso Deus, Ele é lindo. Porque Ele só revela para nós o necessário. Eu não sei o final da história. Você não sabe o final da história. Mas uma coisa eu lhe posso garantir. Como eu comecei essa ministração, o último capítulo já está escrito, e eu não tenho dúvida, que está escrito assim: e ele venceu, aleluia, e ela venceu,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que você não entendeu. No último capítulo, hoje pode ser o capítulo do sofrimento. Esses dias pode ter sido o capítulo da decepção, mas no último capítulo está lá, ela venceu, aleluia. Ele venceu, ele não desistiu, ele nos animou. Ei, deixa eu profetizar para a sua vida, prepara o testemunho, porque no último capítulo está escrito, ele venceu. Porque é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia alguém venceu por mim e venceu por você. Na Bíblia, ele venceu. Morreu. Já faz um dia, já faz 2 dias. Nada. Acabou. Talvez você esteja vivendo essa parte do capítulo. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos apavorados. Pedro tinha desistido, voltou a pescar. As mulheres foram lá para chorar. A história parecia ter terminado. Eu quero falar com você hoje, que está vivendo esse tempo. Parece que a história terminou, não parece? Parece que Deus desviou o caminho e está indo para um lugar completamente diferente. Você está perdido, você está perdida, você não sabe mais o que pensar, você não sabe se você acredita, se você confia, se você deposita a sua esperança, nada, porque nada está batendo com nada. Já parou para pensar nisso? Tem hora que a gente olha a vida da gente e diz assim, meu Deus do céu, nada bate com aquilo que eu pensei que Deus ia fazer. Não confere, não dá certo. Deus falou que eu ia vencer, mas eu só perco. Deus falou que eu ia ter vitória, mas até agora eu só vejo derrota e decepção. Deus falou que eu ia prosperar, mas parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Deus fala que você vai ser cabeça de um lugar, no outro dia tem uma cartinha lá falando da sua demissão. Você diz, Deus, está tudo errado, não está dando nada certo. Era isso que elas pensaram quando chegaram no túmulo. Era isso que talvez algumas pessoas pensam ao seu respeito, mas eu tenho para dizer para você, no final da sua história está escrito, ela venceu. Ela venceu. Às vezes, porque eu sou do tipo bem chato assim, né? Às vezes eu estou assistindo um filme, uma série, alguma coisa, e nada me prende. Quando eu resolvo sair, deitar, dormir, pode estar no ápice do negócio. Eu falo para a Isabel, vou deitar. Ela, mas você não vai ver o fim? Não, não. Amanhã eu pergunto para você. E às vezes, quando eu lembro, no café, eu pergunto, ei Isabel, e aquele negócio? E eu vou dizer para você, alguém vai perguntar para você, como terminou a sua história? Como terminou aquele negócio? Você vai dizer assim, eu venci. Amém? Você vai dizer, eu venci. Sabe aquela mulher que foi pega no ato de adultério? A Bíblia diz que levaram essa mulher para alguns homens, sacerdotes, para ser julgadas. E ela podia ser apedrejada. Mas a Bíblia diz que enquanto aqueles homens estavam julgando, falando, sabe, a Bíblia fala que Jesus começa a escrever. Uns dizem que é no pó do chão do templo, mas isso não importa. Jesus começa a escrever. Nunca vi alguém saber exatamente o que é que estava escrito. Uns falam que é o nome da mulher, uns falam que é o nome do cara que ela estava com problema, mas nunca ninguém disse assim, estava escrito isso. E hoje eu em oração, falando com o Pai, Deus disse para mim assim, sabe o que eu estava escrevendo?
Eu disse, não, Deus, o senhor estava escrevendo? Eu estava escrevendo o título da nova história daquela mulher. Sabe qual era o título? Deus falou no meu coração. Sabe qual foi o título da história daquela mulher? Está perdoada. A nova história para você vai começar porque você está perdoado. Não importa o que você fez até então. Porque o Espírito Santo está falando ao meu coração que tem pessoas aqui que diz: como eu vou começar essa nova história? Como eu vou, se eu cometi tantos erros, se eu fiz tantas coisas erradas, se eu fiz... Deixa eu dizer para você, Jesus já escreveu, está perdoado. Vai e não peques mais e comece uma nova história. Amém, igreja? Que nesta noite você saia daqui pronto, determinado, decidido a começar uma nova história para a sua vida. Às vezes, é como a mulher na hora do parto. A dor é imensa, o sofrimento é fora do normal, mas quando a criança nasce, a alegria volta, ela esquece da dor e só quer abraçar a criança e sentir a alegria. Fique em pé, por favor.